Foi uma rivalidade entre os dois detentos, onde os agentes penitenciários não tiveram controle, apesar que só existiu o controle por devido ao respeito dos próprios detentos, porque existia aproximadamente quase 25 agentes penitenciários para tomar conta de 2.500, e quando se houve o início dessa rivalidade desses dois detentos, por devido à dívida de droga, um saiu gravemente ferido e os agentes penitenciários demorou para socorrer o outro. Foi onde aquela facção daqueles indivíduos que eram companheiros daquele indivíduo que estava gravemente ferido, começaram a se amotinar, começaram a quebrar alguns setores que existiam ali no térreo do pavilhão 9 e começaram a gritar sobre o início da rebelião, e aí os outros demais detentos já automaticamente também já começaram a se rebeliar, quebrarem, colocar fogo nos colchões, e aí virou aquela algazarra, aonde foi então que talvez o doutor Ismael Pedrosa, na ocasião, que era o diretor da casa de detenção, talvez acionou o pelotão de choque e houve a invasão. E naquela invasão, acho que ali houve um fator da desumanidade humana, né? Porque existia várias maneiras a qual poderia controlar aquela situação, né? Cortando a rede elétrica, cortando a água, cortando a alimentação. Obviamente nós renderíamos por não termos estoque de alimentação para nos sustentar ali por diversos dias. Então, obviamente, num bom diálogo, talvez ali poderia ser amenizado de uma outra forma e não daquela maneira a qual houve aquela desumanidade humana, que aí, pelos noticiários, a morte de 111, mas creio que foi aproximadamente quase uns 250, porque 30 eu ajudei a jogar dentro de carro de ML. E naquele momento eu sou aquele menino do filme do Carandiru, que a mãe leva a carta do Salmo 91. E naquele dia eu me apeguei com Deus, e Deus realmente ouviu minhas preces. Quando eu ainda estava carregando alguns cadáveres, eu fui chamado para catar no terceiro andar com outro indivíduo. Foi onde ali o policial pediu para que nós levássemos aquele rapaz, e quando eu vou agachar para catar aquele indivíduo, era um dos rapazes que estava ajudando a carregar o cadáver juntamente comigo. E eu automaticamente já tive o raciocínio rápido, que eu também seria uma das pessoas a ser eliminado após carregar aquele, para que eu talvez hoje eu não pudesse estar falando o que eu estou relatando aqui. Quando de repente eu percebi isso, soltei, subi para o quinto andar, e quando eu chego no quinto andar eu deparo 3 policiais também. Eles apontam as armas em minha direção, perguntando o que eu me encontrava fazendo ali. Eu falei que nós já havíamos carregado todos os cadáveres e que agora o comandante havia mandado me prender. E ele disse então que ia acontecer um grande milagre na minha vida. Ele estava com uma argola que tinha aproximadamente quase 500 chaves. E ele falou: vou colocar essa chave no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, você entra para dentro, senão nós vamos te executar agora. Foi quando ele colocou a chave, e creio que o homem lá de cima estava olhando para mim. E quando ele torceu o cadeado abriu, e eu entrei para dentro. E depois, por volta de umas 5 horas, foi estourado os cadeados e todos os detentos saíram para o pátio novamente, querendo fazer o início de uma nova rebelião, requerendo juiz, desembargador, promotor, autoridade que pudesse então nos ouvir. E aí a comissão da direção pediram para se formar só uma comissão para poder reivindicar ser ouvido ali por alguns juízes, que era o que os detentos estavam requerendo, porque o juiz dentro de um presídio ele é de extrema corte, né, onde eles têm a confiança de ter talvez um diálogo. E foi justamente quando se formou essa comissão, eles cataram os elementos de mais alto grau de periculosidade e transferiram para outros penitenciários. Eu fui parar na última do estado de São Paulo, fui parar em Mirandópolis.